Irmãos, abram suas Bíblias em Atos, capítulo 17. A gente vai ler um texto um pouquinho grande, 18 versículos. Atos, capítulo 17. Aqueles que puderem ficar em pé, fazendo favor. Atos 17, versículo 15. A gente vai ler aqui o apóstolo Paulo pregando o evangelho em Atenas. Atos capítulo 17, versículo 15, a palavra de Deus fala assim: E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava a sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: Que quer dizer esse paroleiro? E outros: Parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: Poderemos nós saber que nova doutrina é esta de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes ao ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que neles há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de vós. Porque nele vivemos e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: Acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio Areopagita, uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Amém. Vamos orar. Até a oração que eu quero fazer aqui é uma oração que eu tenho feito há muitos anos, sempre que eu converso com Deus, com relação a missões, eu sempre lembro do que eu vou falar agora. Amém com Ele, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai, primeiramente, obrigado por ter enviado o seu único Filho. Sabemos, Pai, que o seu Filho habitava com o Senhor no céu, mas o Senhor enviou ele, ó Pai, a este mundo com uma missão, e com a missão, ó Pai, de nos resgatar, de nos salvar. Ó Pai, ele veio com a missão de pagar pelos nossos pecados. Deus, muito obrigado por ter enviado o seu Filho a este mundo de pecado e de miséria, a este mundo de trevas, para nos trazer, ó Pai, para a sua maravilhosa luz. Deus, também eu agradeço ao Senhor pelos missionários, Pai, especialmente os americanos que vieram, ó Pai, para o nosso país. Eu louvo ao Senhor por aquele que o Senhor mandou para a minha cidade. Deus, eu estava ali nas trevas,
Eu era escravo de Satanás, escravo do pecado, mas através daquele missionário, Pai, a luz chegou até mim. Pai, eu louvo o Senhor também pelos americanos que vieram aqui para Uberaba. Pai, quantos aqui também estavam nas trevas, e através, ó Pai, desses missionários, através das igrejas estabelecidas aqui, ó Pai, chegaram à luz, foram salvos pelo Senhor. Deus continue abençoando aqui esta igreja, as nossas igrejas. Nos ajude, Pai, que possamos continuar fazendo missões, enviar, ó Pai, estar orando por missionários pelo mundo inteiro. Deus abençoe a leitura e a pregação da Tua Palavra. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Tá bom, os irmãos podem assentar. Tá bom, então, o título da mensagem é Saindo das Trevas para a Luz. Até esses dias atrás, agora, eu lendo algo na internet, eu li sobre um fato verídico que aconteceu. Isso foi em 1972, lá na região da Armênia. Um ônibus caiu, muita gente dentro do ônibus ali, caiu num lago profundo, uns 10 metros de profundidade, e naquele momento estava passando ali um jovem que era nadador, campeão, já tinha ganhado vários campeonatos. A hora que ele viu, ele não pensou duas vezes, Aí a história mostra que ele pulou, tá certo? E uns 10 metros, então aí fala da escuridão lá embaixo, e ele então quebrou ali o vidro e foi tirando, levava um lá para cima e voltava de novo 10 metros naquela escuridão, tateando ali, pegava mais um. Ele conseguiu tirar 30 pessoas que estavam dentro daquele ônibus. Acho que eu não falei outra coisa errada não, daquele ônibus. E dessas 20 sobreviveu. Mas o que eu achei interessante é ele falando da escuridão, Então aquelas pessoas caíram ali, mas alguém teve uma atitude, amém? Alguém teve uma atitude. Até quando você lê sobre isso, ele depois teve problemas, teve que ficar internado, mas Deus o abençoou. Mas ele foi lá nas trevas, amém? Ele foi lá no fundo e conseguiu resgatar 20 pessoas ali da morte certa. Irmãos, a Bíblia, ela fala que nós que já aceitamos Jesus, nós que cremos na graça do Senhor, nós estávamos nas trevas e fomos resgatados para a luz. Eu vou ler 4 versículos aqui, eu tenho anotado aqui, depois você pode conferir na sua Bíblia. A Bíblia fala bastante, a Bíblia fala muito sobre trevas e luz. Efésios 5:8 fala assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. João 12:46 diz assim: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Colossenses 1:13 diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. 1 Pedro 2, versículo 9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Há muitos textos que falam isso. Antes de Jesus, nós estávamos nas trevas, nós estávamos na escuridão, mas quando o Evangelho chegou até nós, e então aí nós viemos para a luz do Senhor. Qual é o significado das trevas para a luz? Então, olha, irmãos, tem pessoa, eu sei, o perdido não acredita nisso, mas depois que você vem para a luz, você entende. Mas, irmãos, antes de você vir para a luz, você estava caminhando a passos largos para as trevas, não é verdade? Você estava a um minuto, a um passo, a uma batida de coração. Até eu sempre, uma coisa que eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, é por Ele ter me mantido vivo até os 27 anos. Se eu tivesse morrido com 26, com 25, com 18, nesse momento eu estava no inferno por toda a eternidade. Mas Deus foi bom comigo, amém? Deixou eu chegar nos 27 e eu fui alcançado pela luz, amém? Então, olha, o que significa das trevas para a luz? Significa que Satanás cegava os nossos entendimentos. Significa que antes de ser alcançado pela luz, nós pecávamos sem tristeza nenhuma no coração. Vai tentando lembrar da sua vida, tá bom? Antes de aceitar Jesus.
Também, antes de você ser trazido para a luz, você não compreendia as Escrituras. Você não conseguia compreender as verdades espirituais da palavra de Deus. Também a maioria de nós aqui, antes de vir para a luz, nós adorávamos deuses criados pelas mãos dos homens. Amém? Então, o que significa das trevas para a luz? Nós fomos alcançados por Jesus, amém? Que é a luz do mundo. Agora, como o Evangelho chegou até nós? Amado, de uma forma ou de outra, foi através de missionários, amém? Tá certo? Então, se você for voltar atrás, tá certo? Como que o Evangelho chegou aqui no nosso país? Amado, você vai vendo, Deus enviou missionários, como eu acabei de mencionar aqui. Eu louvo a Deus, né, pelos americanos, porque a gente olhando na história do nosso grupo, né, Batista Independente, Batista Regular, Batista Bíblico, meus amados, Deus foi muito bom para com o Brasil, Deus foi maravilhoso para conosco, amém? Enviou na década de 60, 70, 80, 90, enviou tantos missionários para cá, e com certeza a maioria de nós aqui fomos alcançados, não é? Através dessas missões, a luz chegou até nós, e também através de igrejas nacionais, não é? Que enviaram missionários também, e através de igrejas locais que nos alcançaram. Então, olha, o missionário Paulo, o missionário apóstolo Paulo aqui. A gente não vai ler os textos, eu só vou mencionar aqui, mas lembra, quem é o apóstolo Paulo? Antes era Saulo de Tarso, um homem perdido, um homem que conhecia as Escrituras, um homem que achava que estava fazendo certo, mas ele estava nas trevas. Ele era totalmente dominado pela escuridão, dominado pelas trevas, mas um dia, lá em Atos 9, lembra? Ele estava indo para prender os crentes, né? Mas amado, a própria luz apareceu para ele. O texto fala, né, que ele viu uma grande luz, ele caiu ali no chão, na terra, e amado, e ele foi salvo naquela hora. Amém? A hora que a luz apareceu para ele no caminho de Damasco, você pode ver que a hora que ele caiu, ele já fala: quem és tu, Senhor? Aí Jesus responde: eu sou aquele a quem tu persegues. E você já observa que ele já chama Jesus de Senhor ali. Amado, ele já caiu, a hora que ele viu a luz, caiu e já caiu salvo. Amém? Ali ele já foi alcançado pela luz. Então o apóstolo Paulo, ele foi alguém que viveu em trevas, mas um dia foi alcançado por Jesus Cristo, que é a luz do mundo. A gente não vai ler também, mas lá em Atos 26, depois eu animo você a ler lá no capítulo 13 ao 19, ali o apóstolo Paulo, ele está pregando para um rei chamado Agripa, e ali é interessante, né, eu sempre gosto de ver o apóstolo Paulo fazendo isso. Quantas e quantas vezes você observa ele, quando ele ia pregar para alguém, amado, ele dava o testemunho de salvação dele. Até eu já preguei aqui uma vez sobre isso, né? Amados, você tem que dar o seu testemunho para as pessoas. Se de repente você não sabe versículos, se de repente você não sabe aonde está, fala o que Jesus Cristo fez na sua vida. Interessante que Paulo, nós sabemos, né? Paulo conhecia as Escrituras maravilhosamente, amém? Mas diante daquele rei, ele explica, começa a evangelizar aquele rei, dizendo: olha, rei, foi assim, eu estava indo para Damasco para prender os cristãos, mas o Senhor Jesus apareceu para mim, e Ele me deu uma missão, e olha, a missão que Ele me deu é ir pelo mundo inteiro, porque as pessoas estão nas trevas, e a missão que Ele me deu é pregar o Evangelho, para que as pessoas sejam resgatadas das trevas para a luz. E até ele fala, e olha, e eu não fui desobediente à visão celestial. E lendo a Bíblia você vê isso, não é verdade? Como que Paulo realmente saiu pregando o Evangelho, não é? E ali quantas pessoas saíram das trevas e vieram para a luz. Agora, aqui ele chega numa cidade chamada Atenas, né? Só falar um pouquinho sobre Atenas aqui. Amados, era uma cidade cheia de pessoas inteligentes. Até a gente sabe, né? De lá saíram muitos filósofos. Então era uma cidade cheia de pessoas inteligentes, mas perdidas. Pessoas inteligentes, mas que viviam na escuridão espiritual. Era uma cidade inteira que estava nas trevas. Pelo que eu li, pelos comentários que eu li, ali havia mais de 30 mil deuses com nomes. Então, ou seja, né, se eles sabiam que tinha um Deus,
um Deus da guerra, eles faziam ali um Deus da guerra. Se tinha um Deus do trovão, eles faziam o Deus do trovão. Cada Deus que eles sabiam que o pessoal adorava no mundo inteiro, eles faziam um Deus, aquele Deus para eles, e colocavam o nome daquele Deus. E eles adoravam aqueles deuses de todas as nações. Mas como era um povo, meio supersticioso, e eles não queriam, de repente, tinha um Deus que eles não conheciam, o que eles fizeram? Eles fizeram um altar lá e escreveu assim, ao Deus desconhecido. Dá até para imaginar, né? De repente os atenienses chegavam lá diante daquele altar e falavam, ó Deus desconhecido, nós não te conhecemos ainda, mas... E conversavam. Então, ou seja, mas lembra, depois eles iam em outro, eles não queriam magoar ninguém, não é? Eles não queriam magoar ninguém, tá certo? Então, essa é a cidade de Atenas, que tinha um altar ao Deus desconhecido. A gente não vai ler também, mas como o apóstolo Paulo foi parar em Atenas? Primeiramente, nós temos que saber, lembra, ele foi salvo, Cristo quando salvou ele, já deu a missão para ele. É para você ir nas trevas, é para você ir aos gentios, pregar o evangelho para que eles venham para a luz. E amado, e depois lá em Atos 13, ele foi enviado pela igreja de Antioquia, ele e Barnabé. O Espírito Santo separou na igreja e chamou os dois e disse, olha, eu tenho uma missão para vocês dois. E quando até o desafio, você começa a ler Atos 13 para frente para você ver. Amados, eles passaram um lugar, foi para outro, e foi acontecendo tantas coisas, não é? E claro que para Deus não tem assim, vamos dizer assim, circunstância, coisa assim, Deus está no controle de tudo, mas amados, Deus de uma forma incrível, você vai ver que ele vai sozinho, ele chega em Atenas, mas Deus de uma forma leva ele na cidade de Atenas. E quando ele chega em Atenas, o que ele faz? Ele prega o evangelho, ele anuncia, tá bom? Então primeiramente no versículo 18, fala que ele pregou sobre o quê? Sobre a ressurreição. Amém? Então, aqui no versículo 18, aqui a mensagem dele é que Jesus Cristo morreu pelos pecados dos atenienses e ao terceiro dia, Deus o ressuscitou de entre os mortos. E lembra, isso é o quê? Isto é o evangelho, amém? Quando você fala que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou e agora salva todo aquele que arrepende e o invoca como Salvador. E também aqui ele pregou sobre o Deus desconhecido, amém? Isso está no versículo 23. Ele pregou também no versículo 30 e 31, ele pregou sobre arrependimento e juízo. É o que temos que pregar também, amém? O missionário precisa pregar sobre arrependimento e que haverá um dia um juízo. No versículo 18, porque amados, quando você lê aqui, ele pregou. O apóstolo Paulo estava pregando na praça e pregava para todo mundo, e depois que chamaram ele para pregar no Areópago, então no início ele pregou para várias pessoas e depois ele pregou para uma grande multidão. Agora, o que nós podemos aprender sobre missões nesse texto aqui em Atos, que nós acabamos de ler aqui? Atos capítulo 17. Irmãos, primeiramente nós aprendemos que as igrejas precisam levar luz onde há trevas, amém? Então, como eu falei, o apóstolo Paulo aqui, se você pegar lá no versículo 13, você vai ver que o Espírito Santo os separou, comissionou, ele e Barnabé, e eles foram enviados por aquela igreja para ir e pregar o evangelho aos gentios, Então, olha, as igrejas precisam levar luz onde há trevas. Até depois eu li, versículo por versículo aqui, amados, ele foi enviado pela igreja de Antioquia, mas ele foi na outra Antioquia, porque tinha duas, ele foi em Tarso, ele foi em Éfeso, ele foi em Corinto, Atenas, Filipos, Tessalônica, Chipre, Galácia e lá na Macedônia. Então, ou seja, a igreja enviou ele, amém, para pregar o evangelho. Então, olha, agora vamos trazer aqui para nós, trazer aqui para a igreja batista aqui, da graça. Amados, essa igreja aqui precisa brilhar aqui na comunidade para salvar pessoas que estão nas trevas. Vamos pensar aqui um pouquinho aqui em volta da igreja da graça. Será que há pessoas que estão nas trevas aqui? Amados, há muitas e muitas pessoas aqui que estão ainda nas trevas. Então, ou seja,
Primeiramente, essa igreja tem que fazer missões locais, amém? Esta igreja precisa pregar o evangelho, esta igreja precisa ser um farol, essa igreja precisa levar a luz para as pessoas que estão aqui à volta. Eu lembro quando eu fui pregar na Bahia, lá tem o farol, esqueci o nome lá, farol da Barra, né? Então, aí eu lembro que na época eu fui ler sobre isso, né? E ainda existe até hoje, né? Mas no passado tinha muito isso, os faróis nas praias, que era para quê? Para que quando um navio à noite estivesse chegando, eles vissem aquela luz de longe, porque, amado, se não tivesse aquela luz, o que podia acontecer? Aquele navio chocava com as rochas, afundava, muitas pessoas morriam, perdiam o navio. Então aquela luz, aquele farol, né, salvava muitas pessoas, livrava muitas pessoas de muitos problemas. Então olha, missões locais. Então essa igreja aqui precisa, amados, ser uma luz, ser um farol aqui em volta. Até eu sei, até a hora que eu estava lendo hoje, não é? Lá perto do Jardim Espanha, não é criticando, não é falando mal de igrejas, mas tem uma igreja lá que eu sempre passo lá perto, porque eu tenho que ir na padaria, eu tenho que passar perto, quando eu vou no mercado, o Zebu tem que passar perto, e eu vejo, né, os cultos deles, eu olho para dentro, gente, mas que escuridão, né? Que trevas lá dentro assim, e é uma igreja grande, muita gente, não é? E eu fico vendo assim algumas coisas, assim, algumas luzes assim. Deixa eu confessar algo aqui, eu não falei nunca isso para ninguém. Não dá saudade lá do tempo não, do passado não. Mas eu me lembro lá quando eu estava nas trevas, quando eu ia nos bailes, era aquilo ali. Gente, eu, né, a dona Célia, a gente era jovem, a gente ia naqueles bailes, entende? É isso aqui mesmo, é aquela escuridão, era aquelas luzes fazendo assim. Gente, que ambiente, né? Então, amém, tem que ser assim, amém? Não, não é criticando, mas essa luz, essa igreja tem que ser uma luz, de alguma forma. Até lá em Franca, eu lembro, tem um irmão, agora ele mora em Ribeirão Preto, eu lembro que certa vez ele passando em frente à nossa igreja, ele falando depois, não é? Ele falou que passava em frente àquela igreja lá, Igreja Batista, e falava e olhava assim, via, parece diferente, Igreja Batista, tal. Aí ele pôs no coração, um dia eu vou vir nessa igreja. E ele olhava para aquela igreja, um dia eu vou vir nessa igreja. E não é que um dia ele foi? Irmão Mário, um professor, amado, esse homem, ele tinha uma boa esposa, bons filhos, uma boa casa. Meu filho até trabalhava para ele na época, né? Ele tinha lá uma boa profissão. Ele passou, amado, entrou dentro da igreja, o pastor pregou sobre a luz. Adivinha o que aconteceu com o Mário? Amado, ele saiu das trevas, mesmo tendo uma boa família, uma boa esposa, bons filhos, não tendo vício nenhum, ele estava nas trevas. Mas, amado, de alguma maneira aquela igreja atraiu ele. Amém? Ele entrou, ouviu a palavra de Deus, ouviu do evangelho, e ele então saiu das trevas e veio para a luz. Irmãos, é responsabilidade das igrejas levar luz ao mundo inteiro. Eu sei, até o pastor Leandro já falou, né? Nós fazemos missões primeiramente indo, amém? Alguém tem que ir, tá bom? E aqueles que ficam, vão fazer o quê? Vão ficar orando e sustentando aqueles que estão indo, tá bom? Então assim, só para falando um pouquinho, então quando Deus nos chamou lá no passado, tá bom? Eu sei que tem pessoas que falam, acha lá no mundo, né? Eu achava assim também quando eu era perdido, quando eu estava nas trevas, que pastor é tudo vagabundo, é tudo preguiçoso, é porque não deu certo na vida, aí foi virar um pastor, foi virar um missionário. Esse era o meu pensamento lá no passado. Mas deixe-me dizer, no nosso meio não tem isso, amém? Tá certo? Eu tenho profissão, eu sempre gosto de lembrar, né? Eu sou sapateiro, tá bom? Se eu quiser eu monto uma sapataria, se eu quiser eu posso entrar numa fábrica de calçado e eu sei trabalhar. Se eu quiser também, eu monto uma loja de comprar e vender móveis usados. Eu posso entrar numa loja de montador de móveis, eu sou montador de móveis. E também sou pedreiro também. Então, depois de ver, aprender. Então, mas Deus me chamou para quê? Deus me chamou para ser um missionário, amém? Então, desde lá do passado, então eu tenho saído com meus filhos desde pequenininho para fazer missões. Tá bom? Então, olha, é responsabilidade da igreja, amém? Deus na igreja vai chamar aqueles, e aqueles que Deus chama, tem que ir
e a igreja, aqueles que ficam na igreja, vai orar e vai sustentar aquele que fica. Irmãos, e lembra, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Para quem Deus deu essa ordem? Para a igreja, para mim, para você. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, meus amados, as igrejas precisam crescer, as igrejas precisam investir mais, amém? Enviar mais missionários. Até essa questão de falar de luz, né? Quando eu estava, aí eu lembrei lá do passado, eu sei que já há um tempo, né, todo loteamento, quando alguém vai fazer um loteamento, já tem que sair do loteamento com água, esgoto, asfalto e luz. Mas antigamente era assim? Não, antigamente não, passava uma máquina lá, não era assim? E aí os pais da gente faziam a casa, não é? E não tinha luz, aí o que a gente usava? Lamparina. Não sei se alguém passou, mas acho que aqui alguns passou por isso, né? E aí era só aquela, depois de muito tempo, aí quando a gente ouvia aquela notícia, gente, a prefeitura vai trazer energia para cá, vai trazer luz, gente, era aquela alegria. Mas eu lembro no passado, né, os bairros ficavam anos e anos sem luz, até no sentido de dar um saudosismo, porque eu lembro, a gente era criança, né? A gente ficava ali, a família toda, né? A gente era em 4 irmãos, a gente ficava conversando ali, né, perto da lamparina, e tudo bem, então aí ia dormir, aí no outro dia de manhã, a hora que a gente acordava, um ficava rindo do outro. Não sei se alguém vai lembrar disso, ficava tudo preto aqui, ó. A lamparina, não é, soltava aquela coisa preta, né, e pretejava tudo o nariz da gente. Aí a gente só ia ver de manhã, né? Interessante, porque era querosene, né? As lamparinas eram de querosene que produzia aquela fumaça. Então, irmãos, e também sem dizer que a gente tropicava, né? Deixa eu falar melhor aqui, a gente acabava tropicando porque a gente estava nas trevas e na escuridão. Então as igrejas precisam investir mais, amém? Porque o mundo está nas trevas. Até uma vez eu gostei muito de um missionário lá da Bahia, né? Vitória da Conquista, era um outro missionário que trabalhava com índios, foi para lá. Ele tinha uma visão tão incrível, aquele missionário, que quando saía um loteamento lá em Vitória da Conquista, ele já levava a igreja a comprar um terreno. Qual que era o alvo daquele missionário com a sua igreja? Amado, assim que iniciasse aquele bairro, eles já começariam uma igreja naquele bairro. Que ideia fantástica, não é? Então, ou seja, ele já queria chegar com a luz lá, amém? O bairro começando, e ele já queria que a luz do evangelho chegasse ali já no início do bairro. Então nós precisamos crescer. Então as igrejas precisam levar luz onde há trevas. E como nós falamos aqui, o apóstolo Paulo foi enviado por uma igreja e chegou até lá em Atenas. Em segundo lugar, irmãos, os perdidos estão na escuridão. Então aqui no nosso texto, Atos 17, versículo 22, de novo, vamos ler aqui. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Irmãos, os perdidos estão na escuridão. Eu gosto de ver como o apóstolo Paulo começou a pregar aqui. Amados, você vê que aqui ele começou a pregar, mostrando, né, o evangelho com amor, com delicadeza, que eles estavam na escuridão, que eles estavam nas trevas, que eles estavam na mentira. Você percebe que ele não chegou assim já de sola, né? Até uma coisa para a gente, temos que aprender, amém? Se um dia você for visitar pessoas que estão vivendo na idolatria, e de repente você chega na casa e tem aquele monte de idolatria, amados, temos que pregar com amor, amém? Você não deve chegar ali já entrando de sola e pregando, e já ali acusando aquela pessoa, falando coisas. Interessante como que Paulo, o jeito que ele fala aqui, eu fico tão impressionado, né? Porque no versículo 22, né? De novo, e estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Que coisa, né? Aí começa a pregar, que com delicadeza, mas pregando a verdade, tá bom? Então, ou seja, ele não usou palavras duras contra a idolatria, e depois na frente, amados, com a capacitação de Deus, ele usou o quê? Aquele altar do Deus desconhecido. E será que Deus nos capacita?
Amados, claro que Deus nos capacita, temos que orar, amém? Deus me dê sabedoria. Me dê sabedoria na hora de falar do Evangelho, porque lembrando, irmãos, né, na hora de pregar o Evangelho para alguém, né, então tem que ter sabedoria, claro, pregar a verdade, pregar sobre a luz, mas com a sabedoria de Deus, tá bom? Então o apóstolo Paulo pregou de uma forma clara para eles saírem das trevas e virem para a luz. E a Bíblia nos mostra que sempre foi assim. Para alguém sair das trevas e vir para a luz, tem que ter alguém pregando o Evangelho, amém? Eu só vou dar aqui 3 exemplos aqui. Lembra do eunuco, né, em Atos um pouquinho antes aqui? Lembra, aquele eunuco, ele estava nas trevas, só que naqueles dias, ele estava na onde? Em Jerusalém, e amado, e ali ele teve muito contato com a luz, porque naquele dia ali, muitos crentes, muitos salvos ali, e esse eunuco que era perdido, amados, ele teve tanto contato com a luz, que lembra o que ele estava lendo? Indo embora para o seu país, ele estava lendo Isaías 53, e querendo entender, querendo saber, mas lembra, até aquele momento ele estava nas trevas, ele não conseguia compreender a luz, compreender a verdade, mas Deus lá do céu atento, o que Deus fez? Deus vai lá, Filipe, olha, vai lá numa estrada deserta, e lá tem um homem, vai lá e leva a luz para ele. Amado, Filipe então sai daquele grande avivamento que ele estava, chega lá e faz aquela pergunta, não é? Você está entendendo o que você está lendo? Aí aquele eunuco que estava nas trevas falou assim, o quê? Como eu vou entender se alguém não me explicar? Aí o Filipe sobe, né, no carro, amados, a hora que ele abre a boca, a hora que ele fala que Jesus Cristo é a luz do mundo, aquele homem sai das trevas e vem para a luz, e tanto é que ele já quis ser batizado e foi batizado. Lembra de Cornélio também? Cornélio, um homem bom, temente, né, o texto fala, temente a Deus, generoso, mas ele estava nas trevas, era um homem perdido, enganado por Satanás, mas amado, mas era alguém desejoso, né? E aí o que Deus fez? Deus fala, Pedro, vai lá naquela casa, em tal lugar, porque tem alguém que quer conhecer a luz. Amado, a hora que Pedro chega lá, assim que Pedro abre a boca e fala que Jesus é a luz do mundo, não só Cornélio, mas toda a família e outras pessoas que ele tinha convidado, saíram das trevas e vieram para a maravilhosa luz que é o Senhor Jesus. Também lá em Éfeso, lembra, amados, que cidade que estava nas trevas, lembra, eles tinham uma deusa chamada Diana. Deixa eu testar o conhecimento aqui de algum, se alguém sabe. A deusa Diana, segundo eles, tinha caído de qual planeta? Júpiter. Olha só, amados, eles chegam lá, chegam em Éfeso, tá certo? Ele vê lá uma grande estátua, ali um grande templo, e a crença daquele povo é que aquela estátua, aquela deusa tinha caído de Júpiter. Eles então fizeram um grande templo para ela, e toda a Ásia vinha para adorar aquela deusa. Amado, então, uma cidade que estava em trevas. Mas o que Deus fez? Deus enviou um missionário, amém? Deus enviou um pregador para aquela cidade que vivia em trevas, irmãos, e quando ele chega lá, quando o apóstolo Paulo chega lá e fala que Jesus Cristo é a luz do mundo, muitas pessoas saem das trevas e vêm para a luz, e uma igreja é estabelecida lá na cidade de Éfeso, amém? Muitas pessoas passaram a crer em quem? No Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Irmãos, na escuridão, as pessoas são aprisionadas pelo pai da mentira. Se você foi salvo numa certa idade, você vai lembrar disso. Eu sei que eu louvo a Deus, e amados, e esse é o certo, amém? É a gente pregar o evangelho para criança. O bom é ganhar a criança para Jesus Cristo, para que eles não tenham que passar por coisas que nós passamos. Até deixa eu só abrir um parênteses aqui. Esses dias eu estou ensinando as crianças lá em Delta, né? Quem decorar os 10 mandamentos ganha um presente. Amado, um presente faz uma diferença, né? Então várias crianças lá já decorou os 10 mandamentos, né? Aí também aqui nós temos só 4 crianças ali. Também passei o desafio para as crianças aqui de Uberaba, e passei para os meus netos também. A Luísa falou que já decorou, né, Luísa? Ela vai me falar hoje os 10 mandamentos e vai ganhar um presente, tá bom?
Mas assim, eu não vou falar, não vou falar, senão vai depois dar problema para mim. É porque um dos meus netos estava com dificuldade aí eu fui explicar, não vou explicar não, mas depois, no particular, depois eu posso explicar. Tá bom? Tá bom. Mas, amados, Satanás, né, ele aprisiona as pessoas. Quer ver um exemplo? Ateus. Amados, são pessoas que estão nas trevas, na verdade. Os ateus são pessoas que estão nas trevas, e será que Satanás está por detrás disso? Claro que está. Satanás, né, ele lança na mente do ser humano de que não existe um Deus criador dos céus e da terra. Amados, Satanás também, ele coloca na mente da pessoa que este livro não é a palavra de Deus. Quantas pessoas não dão a mínima para este livro aqui? Quantas pessoas não acreditam que é Deus falando conosco? Está vendo? A hora que a pessoa está nas trevas, a pessoa não acredita. Mas a hora que ele ouve o Evangelho, aceita Jesus, é incrível, não é? Amado, como que nós cremos neste livro aqui? Também as pessoas que estão nas trevas, eles não acreditam que vai haver um juízo final. Eles não acreditam na existência do inferno. Eles não acreditam na existência de um lago de fogo. Também as pessoas que estão escravizadas, não é, pelo pai da mentira, amados, muitas vezes, na maioria das vezes, são pessoas idólatras, não é? Eles criam seus deuses, eles fazem os seus deuses. Até interessante, né? Alguém disse que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas interessante o homem, né? O ser humano, ele cria um Deus à sua imagem e semelhança e adora ele, não é? Então, e também a questão, a pessoa que está na escuridão é aprisionada pelo pai da mentira através de superstições. Amado, quantas pessoas estão nas trevas e sofrem com a superstição? Você lembra disso? Você já foi alguém assim? Amado, eu posso lembrar, eu sofria com isso, com essa questão de superstição, né? Ter que acordar e pôr o pé direito primeiro no chão, senão o dia não seria bom. Irmãos, eu não conseguia ver uma chinela virada. Amado, não tinha como, se eu passasse e visse uma chinela virada, eu tinha que voltar. Podia ter morrendo gente, mas eu tinha que voltar e desvirar a chinela, porque senão minha mãe ia morrer. Mas esses dias, meu filho está lá, é o que estava tocando piano aqui. Deixa eu te falar o que ele fez com a minha esposa. E perto de mim ainda, olha só. Ele pegou uma chinela, um tempo atrás agora, pegou uma chinela, pôs ela virada. Mãe, vem aqui para a senhora ver uma coisa. Olha, só querendo matar. Que bênção, né? Nós que estamos na luz, o que tem a ver uma chinela virada? Mas, amado, uma pessoa que está nas trevas, né, se tem essa superstição, tá bom? Aquele negócio de apontar para a estrela, que vai nascer uma verruga. Eu lembro, né, quando era criança, eu gostava de pular janela, mas tinha aquele negócio, né? Não, quem pula janela vira ladrão. Eu acho que é por isso que eu tinha problema quando era criança de pegar coisa dos outros, porque eu pulava janela. Mas tinha medo, né? Porque... Então está vendo, mais amado, mas quando você vem, né, quando alguém chega, prega o evangelho para você, né, e aí você vem para a luz, você é libertado. Então, olha, os perdidos, irmãos, estão na escuridão, como esse pessoal estava aqui, onde Paulo chegou. Em terceiro lugar, irmãos, nós temos que ter sentimentos por aqueles que estão nas trevas. No versículo 16, olha também que precioso esse versículo, Atos 17, versículo 16, e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Puxa vida, eu gosto, né? O seu espírito se comovia em si mesmo, não é? Então, lembrando, gente, Paulo chega naquela cidade, ele vê a idolatria daquele povo, daquela cidade, não é? Amado, você vê que tristeza que deu nele? O coração dele entristeceu ali, não é? Ele sentiu aquela dor, aquela compaixão por aquelas pessoas, não é? E a gente percebe, quando você vai lendo as cartas de Paulo, o apóstolo Paulo, ele era um crente, ele era um missionário que tinha realmente uma grande compaixão pelos perdidos. Quantas e quantas vezes ele escrevia as cartas e ele pedia: irmãos, orem que assim que eu abrir a boca, assim que eu pregar o evangelho, os perdidos sejam salvos e saiam da escuridão e venham para a luz, né? Então ele orava, ele tinha amor, ele tinha compaixão, tá bom? Ele não ficava só nos sentimentos,
ele agia. Então até foi falado aqui, né, o pastor falando sobre isso, muitas vezes quantos de nós falamos, mas não fazemos nada. Até aproveitando, falar para os irmãos, amanhã a gente vai falar sobre isso. Irmãos, todos os meses eu contribuo para missões. Todos os meses eu contribuo com a minha promessa de fé. Tá bom? E não é só porque eu sou missionário, eu contribuo desde o primeiro mês que Cristo me salvou. Porque quando Cristo me salvou, as trevas eram tão grandes, eram tão densas, e quando eu vim para a luz, foi tão gostoso, foi tão maravilhoso, que eu entendi imediatamente isso. Já no primeiro mês eu comecei a contribuir com missões, e faço isso já faz 37 anos. Então o apóstolo Paulo aqui, amado, a hora que ele via as pessoas nas trevas, ele sentia compaixão, mas ele não ficava só nisso, ele ia e pregava. Amém? Então, olha, qual é o sentimento que nós temos por aqueles que ainda estão na escuridão? Quer ver, muitas vezes, de repente, o nosso sentimento é igual ao de Jonas. Lembra Jonas? Gente, Deus ia destruir a cidade de Nínive, mas Deus amava aquelas pessoas, Deus queria que eles arrependessem dos seus pecados. Deus então chama um missionário, Jonas, um profeta, fala: Jonas, vai lá e prega para que a cidade inteira arrependa, senão eu vou destruir a cidade. O que ele fez? Eu vou fugir, eu quero mais é que aquela cidade se exploda. Qual que era o sentimento de Jonas com relação a mais de 100 mil pessoas, 110, né? 110, mais de 100 mil pessoas. Qual era o sentimento dele? Amado, não havia sentimento nenhum de amor, não havia compaixão nenhuma, ele queria mais é que aquelas pessoas morressem e fossem para o inferno. Mas nós não devemos ser assim. Também deixa eu animar o irmão aqui, ore pedindo compaixão. Eu oro: Deus, encha o meu coração de amor, encha o meu coração de compaixão pelas pessoas perdidas. E quando você orar, amado, até pelos seus inimigos, amém? Tá bom, até eu não ia falar isso aqui agora, mas você viu, eu orei pelo ladrão que entrou lá na igreja, lá, a nossa, da Fundamental. Eu orei, no dia que roubou, eu orei: Deus, mata esse ladrão. Estou brincando, porque o ladrão entrou lá, roubou o notebook, roubou um ventilador, roubou um violão novinho de Giorgio, mas na hora a vontade é essa: Deus, mata ele. Mas eu orei: Deus, salva, perdoa, faça com que esse ladrão se arrependa. E aí, esse dia, eu não sei se alguém leu, né, mas eu mandei vários grupos, a benção do ladrão. Aquele ladrão me abençoou, né? Então o ladrão foi lá, roubou o notebook da igreja, e até foi o Ítalo, né, que arrumou o notebook lá, né? Aí eu peguei, nos dias eu escrevi para as igrejas, e para vários irmãos, não pedindo dinheiro, não foi pedir, anuncia, falando: gente, ore por nós, para que Deus nos proteja, para que Deus livre do mal. O que começou a acontecer? Pessoas começaram a mandar oferta, e foi mandando oferta, e a gente tinha um pouquinho de dinheiro guardado, faltava 14 parcelas para pagar aquele terreno, né? Porque na época, milagre, eu comprei a prestação, 100 e tantas parcelas, faltava 14 de R$1.000 e pouco, então dava mais de 14 mil reais. A hora que eu vi no caixa da igreja assim, falei: Deus, o que o senhor quer? Amados, o que eu fiz? Como missionário, por isso que é bom ser missionário, né? Então eu fui lá no banco: olha, falta 14 parcelas, dá mais de 14 mil, para pagar tudo de uma vez, fica em quanto? Olha, fica em 12, quitei o terreno. Então a igreja agora só tem a dívida de água e luz, não temos mais nenhuma dívida, tinha essa dívida de R$1.000 e pouco por mês. E deixe-me dizer, viu, então, comprei um notebook, tá certo? Trouxe violão, compramos um notebook, então, tá vendo? Então, até nisso Deus abençoa, amém? Tá bom? Então, mas é fácil ter amor por um ladrão? Mas temos que ter, amém? Temos que ter compaixão, temos que orar por eles. Claro que ele tem que pagar sim pelo que ele fez, se a polícia pega, mas temos que orar para que Deus, ele se arrependa e venha para a luz. Eu lembro, só mais esse exemplo aqui, quando eu vim para Uberaba, até então eu não gostava de ciganos. Acho que eu já contei quando eu fiz aqui o estudo para a turma aqui, não é? Eu nunca gostei de cigano até
quando eu mudei para cá. Porque desde menino eu fui ensinado que cigano não presta, que cigano é perigoso, que cigano rouba filho da gente, que cigano é muito esperto, tapeia a gente. Sempre cresci assim, então eu cresci com esse pensamento, né? E lembre, quando nós compramos o terreno da igreja lá, no Jardim Espanha, e comprei, fui um dos primeiros a comprar, porque era em frente a uma praça. Falei, eu quero ter uma igreja em frente à praça, não é? E compramos o terreno pela fé. Eu não vou contar toda a história aqui. Deus, depois de uma forma, supriu a entrada. E aí passou uns dias, eu vi umas barracas lá. Quem estava lá? 3 famílias de cigano, ao lado da igreja. Falei, ai, onde eu fui amarrar meu bode? Gente, 3 ciganos. Cigano comprou o terreno do lado, não é? Eu falei, gente, agora tem uma igreja ao lado de cigano, ninguém vai vir, vai ser um problema, vai ser uma dificuldade. E aqueles ciganos então ligaram água no terreno deles, ligaram energia e começaram a fazer o cômodo deles lá. E eu só passando e olhando, e agora? Cigano. Mas chegou o tempo da gente começar a construir. Aí estavam os 3 famílias do cigano lá. E aí eu pensei, gente, eu acho que eu vou pedir água emprestada para o cigano. Fui lá e falei, vocês podiam emprestar água para a gente? Porque aí eu vou ligar depois, né? E a energia também? Aí eles falaram, pode pegar à vontade. Eu falei, depois a gente paga o tanto que usar, viu? E, gente, começamos ali, levantando as paredes, e as paredes foi subindo. Aí, a hora que estava já num certo ponto, eu peguei um dinheiro e fui lá no cigano. Falei, vem cá, eu vim cá pagar água e a energia que vocês têm emprestado. Ele falou, pastor, não, o senhor não vai pagar nada, a gente não vai cobrar nada. Mas nós temos que pagar sim. Não, pastor, vocês não vão pagar. O que eu fiz? Eu peguei, enfiei o dinheiro no bolso dele e corri para a obra. E subi em cima do andaime. E estou lá trabalhando, ele falou, pastor, desce aí um pouquinho. Aí foi lá, desce aí um pouquinho, ele pegou o dinheiro, enfiou no meu bolso de novo e falou, pastor, o senhor pode usar a água e a energia o tempo que o senhor quiser, e o senhor não vai pagar um centavo. Gente, cigano da gema, cigano da nata, né? E sem contar que depois eles doaram 10 sacas de cimento para a gente ainda. Sem contar que depois eu deixei um casal, o Sr. Jesus e esqueci o nome da esposa dele, morou lá no fundo. Ou seja, ele me ajudava na construção, cuidava vigiando para a gente. Já pensou? Um cigano vigiando a igreja, morando no fundo da igreja. Amado, eu sei que eu apanhei um amor, Deus colocou um amor tão grande, tanto é que na época eu orei, eu fiquei muito na dúvida, Deus, será que o Senhor quer que o meu ministério seja um ministério com os ciganos? Tanto é que na época eu pesquisei sobre cigano, a origem, pesquisei de ministério sobre ciganos, não é? E até agora eu fico perguntando, será que não era isso, né? Será que eu não errei? Será que eu não ouvi direito a voz de Deus? Mas Deus colocou um amor, e Deus sabe do que eu estou falando. Eu amo o povo cigano, amém? Se eu tenho a oportunidade de conversar, e já evangelizei vários deles, e deixa-me dizer uma coisa, eles estão nas trevas. Mas até se você pesquisar, já existe igrejas de cigano, existem pastores que eram ciganos, foram alcançados pela luz e está trabalhando com o seu povo. Mas no geral, se você olhar os ciganos aqui, amados, tenta conversar um pouquinho com eles para você ver, eles estão nas trevas, amém? Eles não conhecem Jesus como único e suficiente Salvador. Então aqui, olha só algumas frases que alguém disse assim, está vendo? Nós temos que ter sentimento por aqueles que estão nas trevas. Um missionário certa vez orou assim, Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Ou seja, ele percebeu que a Escócia estava nas trevas. Aí um outro missionário também assim, né? Ele orou, ó Deus, dá-me almas ou eu morrerei. Isso lá na Índia, né? Porque ele viu os indianos ali nas trevas. E outro missionário ajoelhado, ele orando, ele clamou assim, olha, ó Senhor, me leva para o lugar mais escuro da terra. E tem sim, tem ou não tem? Claro que todas as pessoas que são sem Cristo estão nas trevas, mas se você olhar, há lugares do mundo que estão mais nas trevas, ou seja, as trevas são mais densas. E agora, por último, aqui terminando, no versículo 34 do nosso texto, olha que bênção. Vamos ler o 32 e o 32 adiante. Atos 17, 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam,
acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Irmãos, então, após a mensagem de Paulo, levando a luz na escuridão, houve 3 reações aqui. Primeiro, os escarnecedores. Houve aqueles que escarneceram da mensagem da luz. Houve também aqui um grupo que disse, olha, vai, a gente não quer te ouvir mais agora, mas talvez uma outra oportunidade. Mas também teve uma outra reação, pessoas foram salvas, amém? Até Dionísio, alguém que trabalhava no Areópago, uma mulher chamada Damares, e com eles outros, pode ser 2, 3, 4, 5, 10, 20, nós não sabemos, mas houve essas 3 reações, e foi sempre assim. O apóstolo Paulo, ele foi enviado nas trevas, para tirar aquelas pessoas das trevas para a luz, e sempre você lendo as cartas aqui, livro de Atos, as cartas dele, você sempre vai ver que sempre teve estas reações, amém? Então, olha, lembrando, irmãos, Paulo ganhou toda a cidade de Atenas? Não, tá certo? Ele pregou para muita gente? Pregou para muita gente. Nós, como missionário, eu gostaria de ganhar a Uberaba inteira para Cristo, como eu já falei com os irmãos aqui, naquela região da rodovia para lá, tá certo? Eu já saí 1, 2, 3, 4, até 5 vezes, rua por rua, casa por casa, entregando um folheto e falando de Jesus com quem quisesse me ouvir. Mas vai lá para ver, tá certo? Então, Paulo aqui, ele pregou para uma grande multidão, mas Dionísio se converteu, a Damares e outros, amém? Algumas pessoas foram tiradas das trevas e vieram para a luz. Tá bom, então, e agora sim, terminando, eu desafio, continue fazendo missões, amém? Continue orando pelos missionários e continue sustentando missionários. Está vendo aquela igreja lá de Antioquia, enviou o apóstolo Paulo, tá certo? E de acordo com a Bíblia, né, se você está orando, se você está ajudando o missionário a ir, se ele ganha uma alma para Cristo, você tem parte. Você acredita nisso? Irmãos, eu acredito nisso, tá bom? A igreja aqui de Uberaba, nós fazemos missões, lá em Delta nós fazemos missões, eu creio nisso, tá certo? Então, até recentemente nós pegamos um novo projeto Arcos. Estamos ajudando agora a começar uma igreja em Arcos, né, perto de Formiga, perto da igreja da cidade do pastor Leandro, tá bom? Então, acredite nisso, quando você investe no missionário e aquele missionário ganha uma alma para Jesus, você tem parte naquela alma, tá bom? Então, por que enviar missionários? Porque Jesus mandou ir ao mundo inteiro, porque Deus ama cada pecador, porque eles estão nas trevas, porque só o Evangelho traz eles para a luz. Então, Igreja Batista da Graça, continue fazendo missões, amém? Que Deus abençoe, pastor tem a palavra.